Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu acho que está muito em pauta, que é sobre a Melius. Então, quando a gente olha a cotação da Melius dia após dia, ou ela aparece entre as top altas da Bolsa ou nas principais baixas. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre a companhia, entender o que ela faz, quais são as perspectivas e quais são os riscos. E aí eu vou comentar um pouco sobre como eu vejo esse movimento que tem acontecido na companhia ou na cotação da ação, tá? E aí, antes de começar, eu tenho 3 recados para vocês. O primeiro é, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, e aí você vai ficar por dentro, vai conseguir ficar por dentro das principais atualizações do mercado financeiro, das principais empresas e oportunidades. Segundo ponto, deixa um like nesse vídeo, isso ajuda demais o canal a chegar a mais pessoas. E por fim, deixa nos comentários se você é acionista, não é, o que você acha da empresa Melius, ou a mais conhecida também como Cash3, tá? E aí, para começar, vamos conversar um pouquinho sobre o modelo de negócio da empresa. A Melius, basicamente, ela funciona como uma empresa de cashback. E aí, o que seria isso? Como é que funcionaria isso? O Magalu, por exemplo, a Magalu, ela iria utilizar a plataforma da Melius para expor seus produtos, e aí, utilizando esse marketplace, essa plataforma da Melius, ela acaba pagando um FII para a Melius, tá? O FII seria uma taxa. O que a Melius faz, basicamente, é repassar uma parte dessa taxa para o cliente final, e aí, com isso, ela chama esse repasse de cashback. Esse é um mercado muito novo, tá? Ele vem crescendo à medida que o e-commerce ele cresce. Então, quando a gente pega desde 2010 a 2020, a gente vê um crescimento, uma penetração bem grande de cartões de crédito, por exemplo, serviços financeiros, principalmente em 2015 em diante. O que acontece é que as pessoas elas estão usando muito mais o e-commerce. 2020 foi um ano atípico, mas que aumentou em muito a penetração do e-commerce nas economias como um todo, principalmente no Brasil. Mas assim, quando a gente está falando do e-commerce, a gente fala que é um mercado que tem crescido bastante, mas tem muito a crescer ainda. Então, existem algumas projeções que de 2021 até 2025, o tamanho do mercado de e-commerce tenda a multiplicar por 5, tá? Então, é um crescimento muito robusto. Quando a gente pega, por exemplo, a penetração das vendas online, a gente vê que no Brasil ela está muito distante de países mais desenvolvidos ou mais maduros como Estados Unidos. Então, enquanto o Brasil é 3%, a gente está falando aí de países como Estados Unidos que é 8%, China que é 16%, Inglaterra que é 15%. Então, são países que são muito mais penetrados, o e-commerce é muito mais penetrado. E aí, como principal alavanca de crescimento, ou como principal avenida de crescimento, a gente tem o aproveitamento desse mercado em expansão. Então, as pessoas elas estão migrando muito do offline para o online, as empresas estão cada vez mais omnichannel, acho que é uma das palavras mais faladas e que não era comentada antes de 2020, tornou-se no vocabulário de grande parte dos investidores, e por conta disso, a companhia ela tem surfado. E o que acontece? Quando a gente pega 1990, década de 90, muitos bancos quebraram por conta das altas inflações. Era um período muito inflacionário, e aí muitos bancos quebraram, e por conta disso, o mercado acabou sendo muito regulado pelo governo. E aí nos últimos anos a gente começou a ver uma abertura disso, uma desregulação, começou a ficar mais tranquilo para fintechs começarem a operar, e aí eu cito, por exemplo, Nubank, Banco Inter e até a Melius. Então, é algo mais estrutural que aconteceu para a Melius chegar onde está. Ela realizou o seu IPO com o objetivo de crescer. E aí, como a gente já falou de perspectivas, eu vou falar um pouco dos riscos. O principal é o cara entender, o principal investidor entender de quais são os riscos que ele está correndo naquele business. E aí, o primeiro risco que eu vejo na Melius é a questão do pessoal. A Melius ela é um business muito feito de pessoas, tá? É quase um suco de cérebro. Quando pega lá o imobilizado dela, vai ver que basicamente são computadores. E o que acontece com isso? Cria-se uma dependência muito forte de pessoas, e aí existe uma migração, uma fuga de cérebros para outros países que pagam melhor. E aí isso é um grande risco para a empresa, perder pessoas-chave pode impactar em muitos seus resultados. Segundo ponto de risco que eu trago. Como eu falei, a Magalu ela vai querer colocar seus produtos no marketplace da Melius, por exemplo.
Então, a companhia ela depende dessas relações comerciais, ela depende de firmar essas relações. Se ela não tivesse essa parceria comercial, ela não consegue fornecer o cashback, ela não vai ter SKU suficientes para atrair o seu público. A SKU seria basicamente sortimentos, tá? Por fim, eu acho que o principal risco que eu vejo é a competição e barreiras de entrada. Quando a Melius começou, ela era uma das principais e uma das primeiras. Hoje em dia, a gente já vê migração de outros bancos com muita força para esse mercado do cashback. Então, eu cito, por exemplo, o Banco Inter. O Banco Inter já está nesse movimento e tem ganhado força. É um mercado que está se tornando cada vez mais competitivo. A XP é outro player que entrou nesse segmento. Então, eu acho que isso pode acabar exprimindo as margens da companhia e dificultando o seu plano de expansão. E aí, sobre os últimos dias, o que tem acontecido? Eu até peguei alguns números para vocês, para a gente conversar um pouco sobre por que a cotação da Melius caiu tanto, né? Quando a gente pega o IPO dela, a gente vê que a cotação dela só subiu, chegou até o all-time high, e aí o all-time high ele foi bem próximo ali do segundo TRI 2021. E aí o que aconteceu no segundo TRI? Se vocês forem pegar o release de resultados da apresentação institucional, vocês vão lá olhar e vocês vão ver que a empresa ela apresentou um crescimento de GMV, apresentou um crescimento na receita, crescimento de cartões solicitados, crescimento de clientes ativos. E aí vocês podem se perguntar, cara, tá tudo crescendo, por que a empresa tá caindo? Por que a cotação tá caindo? E aí eu fiz uns cálculos para mostrar para vocês por que o resultado ele não foi tão bom. Então, se a gente pega o GMV, por exemplo, a gente vai ver que o GMV nos últimos 12 meses, ele aumentou. Ele passou de 2 bi para 3,7. Então, ele teve um aumento muito interessante. Quando a gente pega o número de clientes ativos da companhia, nos últimos 12 meses, a gente vai ver que passou de 2,4 para 8,8 milhões. Ótimo. Quando a gente faz uma relação, e aí qual a relação que eu quero propor aqui? Eu quero propor o GMV por cliente. Quanto maior o GMV por cliente, significa que os clientes eles estão ficando mais engajados. Quanto menor, menos engajados os clientes estão ficando, menos eles gastam na sua plataforma. E aí quando eu faço essa relação para Melius, eu até calculei aqui, no segundo TRI 2020, pré-IPO, a companhia ela tinha um GMV por cliente na faixa de R$ 830, tá? Então, cada cliente ativo consumia aí mais ou menos R$ 830 nos últimos 12 meses. Quando a gente pega e compara esse valor com 2021, a gente vê que teve uma queda de aproximadamente 50%. É um número muito expressivo e tem que se entender por que essa queda está ocorrendo. Os clientes eles estão ficando menos engajados, eles estão usando menos o cartão da Melius, o que está acontecendo, né? E aí, quando a gente pega o GMV dividido pelo número de clientes ativos, a gente vê que daria 420, uma queda aí praticamente 50%. E aí tem outros pontos, tá? Por exemplo, a companhia ela tem aumentado o seu volume de marketing, mas as taxas de crescimento de receitas e de GMV têm desacelerados. Então, será que a companhia já não está entrando numa saturação? Eu acho que é isso que o mercado está vendo e é por isso que a cotação ela caiu lá do all-time high dela até hoje em dia, tá bem? Então essas são as perspectivas para Melius, são os riscos, vantagens e o que tem acontecido com a companhia nos últimos tempos. Deixa nos comentários, quero saber se você já sabia dessa informação, se você tinha feito esse cálculo, tinha visto por essa lupa, se você é acionista Melius, não é, o que você acha da empresa, tá bem? É isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.